Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 31 de janeiro de 2024, uma quarta-feira. Estamos às 19 horas e 31 minutos e estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o livro terceiro, no seu capítulo 10º, Lei de Liberdade. O subtítulo é o de número 5, Livre-Arbítrio. A questão é de número 843. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o homem tem livre arbítrio nos seus atos? Resposta dos espíritos superiores: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É impressionante como no século XXI, em pleno século XXI, a Igreja Católica confronta, faz uma oposição muito grande a essa afirmação dos espíritos superiores. É impressionante. Diz que não pode haver livre-arbítrio. O homem não tem o direito ao livre-arbítrio. Impressionante. Eu não sei como é que pode um raciocínio nesse nível. É impressionante. Deus é misericordioso e bom. Ele nos criou com todas as qualidades, todas. Nós temos todas as qualidades dentro de nós. Mas o que Ele quis que nós fizéssemos com essas qualidades? Simplesmente dá-las? Nós não seríamos nada, porque quando você não sabe o valor de uma coisa, você não a valoriza. Nós só valorizamos aquilo que nós entendemos, aquilo que nós sabemos. E é para isso que serve o livre-arbítrio, para o homem experimentar. E é disso que é feita a nossa vida aqui. Muita gente acha que Deus é um déspota e que ele toma o seu filho, a sua esposa, o seu marido, lhe toma os entes queridos, lhe toma a fortuna, e que ele é tão déspota que ele impõe vidas miseráveis em favelas, em países miseráveis como o nosso, por exemplo, norte e nordeste do país, onde as pessoas são impostas às pessoas vidas totalmente miseráveis. Nossos irmãos africanos, em muitos lugares da África, né, onde lhes são impostas vidas miseráveis, e muitas pessoas, por essa afirmação da Igreja Católica, pela imposição dos dogmas da Igreja Católica, as pessoas imaginam que Deus é realmente um déspota mesmo, né? Uma hora estão de bem com ele, não, eu acredito em Deus e tal. No momento seguinte já estão de mal. Pô, por que Deus foi fazer isso comigo? Eu não fiz nada para ele, pô. Eu sempre pedi pelo meu filho, pela minha filha. Meu filho saía para trabalhar, eu pedia por ele, rogava a Deus por ele, para ele voltar bem para casa e tal, né? Estão bem com Deus enquanto está tudo bem. Enquanto está tudo bem. É impressionante. Quando dá alguma coisa, aí Deus é o primeiro a ser culpado. É o primeiro a ser culpado das coisas. Então, esta imposição da maneira de crer e de pensar, que levou o homem a guerras fratricidas, né, no mundo inteiro, é que faz com que o homem ainda pense em Deus dessa forma. Ainda pense que Deus está no universo, Ele está dentro do universo. Ficam pedindo para ele: olha, por favor, mata aquele meu inimigo. Aquele cara está me tirando o lucro da minha empresa. Eu sou melhor do que ele. Eu estou pedindo para que você mate ele, ou para que você o coloque na bancarrota e tal. Ainda o homem ainda imagina, como nos primeiros tempos, lá no século X, século XI, século XII, século XV, em que os generais faziam preces coletivas a Deus para que vencessem suas batalhas. Então no mesmo nível daquela época. Não tem muita diferença, não. É impressionante. O homem precisa se esclarecer, o homem precisa desse esclarecimento. Deus não está à disposição de ninguém. Ele não faz nada.
Deus é inerte. Quem age é o homem. Quando eu vi isso pela primeira vez, está no Livro dos Espíritos, está na obra de Kardec, eu fiquei estarrecido, eu falei, caramba, onde é que eu estou pisando? Deus é inerte? Olha o quanto a memória atávica que nós temos dentro de nós, memória que nós trazemos de séculos e séculos de encarnações, aonde nós fomos ensinados, foi imposta essa ideia de que Deus está presente no mundo, que Ele age, que Ele faz, Ele pune, Ele perdoa. Então, essa ideia, essa memória atávica, ela faz com que o homem tenha uma noção a respeito das coisas completamente atravessada, completamente distorcida da realidade. É impressionante isso. Até hoje, o homem não é uma máquina. Ele age pela sua vontade. Ele age. Ele arca com todos os ônus daquilo que faz de equivocado, das suas más experiências, e recebe o bônus de tudo aquilo que ele faz de bem. Mas quando o senhor fala a questão da religião, e vou dizer associada à política, é que a gente vê quem quer livres pensadores. Não, é a massa, é o poder, né? É a manobra da população. Então, na realidade, quem está acima não quer isso, não quer. E isso a gente vê visivelmente, infelizmente, na religião e na política. Infelizmente. Né? É lamentável, mas é verdadeiro. Né? E o grande problema sobre esse assunto, na minha opinião, é a falta total de interesse no esclarecimento. Né? As pessoas não buscam, de um modo geral, o esclarecimento das coisas. E não buscam esclarecimento sobre o que é Deus. Bom, é a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, leiam lá o que está escrito, o que é Deus. Na verdade, Kardec pergunta, né, não o que é Deus. O que é Deus? Não tem. É a pergunta que os filósofos fazem, né? É pegar bons filósofos, não perguntam o que é Deus, mas sempre o que é Deus. Eu também me fazia essa pergunta muitas vezes, por que o ser humano, uma boa parte da humanidade terrena, né, diga-se de passagem, isso é coisa de mundos como o nosso, de expiação e provas, por que a humanidade não buscava esse esclarecimento? E Kardec dá essa resposta, ele realmente é uma opinião dele, de Kardec, não foram os espíritos superiores que escreveram isso, mas tem tudo a ver com a realidade. Ele diz assim que no nosso mundo, num grupo de 100 pessoas, por exemplo, você pode perceber crianças em tenra idade, 6, 7, 8 anos de idade, que compreendem perfeitamente os princípios espíritas, ao lado de homens velhos, 70, 80 anos, que não compreendem a doutrina espírita, que não conseguem compreender. E ele fala, isso nós devemos a uma coisa chamada maturidade do senso moral. É preciso ter essa maturidade. Né? Como é que pode alguém, em sã consciência, porque não é ação de consciência não, matar a mãe, o pai, os filhos, a esposa, em nome do ciúme, em nome do dinheiro, em nome da posse, em nome do poder e etc. Como é que pode um homem estabelecer a sua própria lei e colocar essa lei de cima para baixo, em cima de toda uma nação, como nós estamos vendo no nosso país? Ele estabelece a lei, quando a lei está escrita na nossa Constituição, e todos nós temos o dever de obedecê-la. Isso é explicado, e eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de maturidade e senso moral, isso é explicado através dessa forma. São homens que não têm, a moralidade dele é tão baixa, que uma vez no poder, ele impõe a sua maneira de pensar e de agir. Isso é maturidade do senso moral, porque aqueles que são
que tem equitativamente a maturidade necessária para exercer um cargo como esse, não age dessa forma. Não é? Então nós percebemos que Kardec está coberto de razão quando ele diz isso, que falta a muitos a maturidade do senso moral. Aí vem alguém, escreve livros e faz filmes. Segunda-feira eu fui levar o carro no mecânico para trocar uma peça. Ele falou para mim: você já viu o filme? Eu fiquei surpreso com a pergunta dele, né? Estava com a cabeça em outro lugar. Eu falei: que filme? Ele falou: eu fui ao cinema e vi o Nosso Lar 2. Falei: amigo, me desculpe, mas eu não perco tempo com fantasias, pô, me perdoa. Isso não é espiritismo, não tem nada a ver com doutrina espírita. Você já estudou o Livro dos Espíritos? Ele falou: eu já li. Eu falei: então você não estudou. Estudar é outra coisa. Ler, eu posso ler qualquer coisa. Eu posso ler uma notícia qualquer que me venha, que chegue a mim, e daqui 5 minutos eu esquecer completamente daquela notícia. Isso é ler. Estudar é uma outra coisa. Estudar é dar a devida atenção àquilo que você quer aprender. Você já estudou a introdução desse livro? Nós temos lá os prolegômenos, não é? Temos a introdução, os prolegômenos e o próprio Livro dos Espíritos. Você sabe o que é prolegômeno? Não é de comer não, viu? Não é de comer. Prolegômeno é uma explicação estendida de um livro, daquilo que se quer explicar. Isso que significa prolegômeno. E o cara não tem a menor... Então, essas pessoas... Uma boa pessoa, viu? Não é uma má pessoa, não. Mas falta-lhe senso moral. Falta-lhe qualidade do senso moral. Porque a qualidade do senso moral dá ao homem uma das melhores virtudes que o homem pode ter: a crítica. Nós temos que ser críticos. Eu não estou falando aqui preconceituosos. São duas coisas completamente distintas. Existe o crítico preconceituoso, existe o crítico analítico, aquele que analisa aquilo que recebe de informação, e é isso que os espíritos indicam: razão e lógica naquilo que você recebe como informação. Isso é crítica analítica. Nós temos que ser obrigação de sermos críticos daquilo que nós recebemos, inclusive dos espíritos. Teve coisa no Livro dos Espíritos que eu fui aceitar depois de 10 anos estudando o Livro dos Espíritos. Não aceitava. Simplesmente não aceitava. É meu direito de não aceitar. Eu estava certo? Não. Mas era meu direito de não aceitar. Não é? Aí depois, estudando com mais detidamente, observando mais detidamente, eu acabei entendendo aquilo que eles queriam explicar. Não é? Mas é nosso direito. Aliás, eu diria nosso dever. Não é? Dani, você queria falar alguma coisa? Sim. Voltando um pouquinho, quando o senhor falou a questão, né, de crianças aí de tenra idade, eu trabalho, né, com jovens de 15 a 17 anos. O que eu vejo? São gerações que há algum tempo já estão chegando e tem um lado positivo. O lado positivo dessas gerações é que elas vêm muito desprovidas de qualquer tipo de preconceitos, né? São muito abertas e são questionadoras. Mas no que emperra, é que eu disse lá atrás, a família com a religião e a política na educação. Então, são jovens que, quando têm o caminho, vamos dizer assim, correto, são sensacionais, são livres pensadores, mas muitos esbarram na tal religião. Então é isso, porque as gerações, vocês sabem e presenciam, como eu estou falando, elas há algum tempo são muito diferentes, são muito abertas, são muito questionadoras. Eu fico encantada com alguns jovens que eu tenho lá na escola. E o que a gente vê? Eles compreendem. Você consegue falar de espiritismo, você consegue falar de umbanda, você consegue falar de deficiência, você fala de tudo que tem. Eles são abertos, eles são muito questionadores. Só que quando chega, claro, tem suas exceções, mas a maioria, quando chega na família, está barrado na religião, porque tem que seguir. Muitas vezes o governo, né, quer aquele outro caminho para ter
caminho ideológico, obra barata, né? Então a gente vê isso, porque se a gente parar para pensar, as gerações estão vindo muito mais inteligentes, muito. Sim. Mas algumas coisinhas aqui ainda estão esbarrando, que eu acredito que um dia vai mudar. Sim, né? com Parece certeza. que a gente está aqui. Com certeza. Então eu vejo esses dois lados aí. Com certeza. Eu recebi uma informação hoje, eu esqueço o nome dele, foi candidato a presidente da República, Dr. Enéas Carneiro. Toda vez que eu vejo algum filme desse homem na internet, eu procuro ouvir aquilo que ele tem para falar, porque realmente, além de uma inteligência brilhantíssima, no superlativo mesmo, ele era um homem espiritualizado e de conceitos morais profundos realmente. Então ele diz assim, eu não vou lembrar de tudo, naturalmente, mas talvez eu lembre da parte mais importante. Ele diz que uma vez chegaram a Confúcio, e ele chama Confúcio de mestre. Olha o nível de espiritualização deste homem. Perguntaram para Confúcio que se ele recebesse o dever de comandar o país dele, o que ele mudaria? Ele falou, a linguagem. Ficaram estarrecidos. Mas como? Tanta coisa para mudar, você vai mudar a linguagem? Eu vou resumir aquilo que eu recebi dele, a informação é mais longa do que eu vou passar, mas o que eu compreendi foi o seguinte, o que Confúcio queria dizer era o seguinte, se você não tem uma linguagem adequada, essas pessoas não compreendem o que falam e o que recebem de informação, você não pode gerir bem um país. E é disso que se trata aquilo que você está falando, Dani. Perfeito. Esta desculpa, eu não vou lembrar a palavra, não vou conseguir falar a palavra agora. Mas o fato de criar essa ideologia e impor essa ideologia dentro das escolas, levam essas crianças exatamente a não conseguirem sequer interpretar um texto. Dificuldade, com a inteligência que essa molecada tem, com a inteligência que essa meninada tem, privilegiada, não consegue interpretar textos. Eu me lembro, eu não tenho o colegial completo, não consegui completar o colegial, mas o nível de informação que eu recebi no primário na minha época eram os 4 primeiros anos de escola, que hoje já não existem mais, hoje é o nível 1 de estudo, que vai até os 8 anos, né, se eu não me engano, né? Os 4 primeiros anos de escola, o que eu recebi de informação naqueles 4 primeiros anos de escola está infinitamente acima do que essa molecada recebe hoje. É impressionante. Então, como é que pode? Como é possível? Como é possível? Então, eles estão fazendo exatamente aquilo que Confúcio, o inverso daquilo que Confúcio pedia que fosse feito. Não é? Estabelecer, e no nosso tempo era assim, falasse perto da professora de português uma palavra errada. Ela mandava você repetir aquela palavra 2, 3, 4, 5, 10 vezes, quantas vezes fossem necessárias para que você a pronunciasse de maneira correta, escrevesse de maneira correta. Isto é exatamente a técnica que Confúcio estava pedindo para que as pessoas possam se entender. Como é que eu poderia aqui estar falando de um livro com a profundidade filosófica que tem este livro dos Espíritos, o alcance filosófico que ele tem? Como é que eu poderia falar para pessoas que não conseguissem entender aquilo que está sendo tratado? Não íamos entender nunca, e o alcance dessas informações não iam ter o nível que elas deveriam ter. Não é? Então a gente percebe, só concluindo o raciocínio, Dani, a gente percebe que as pessoas que curtem lá os filmezinhos que a gente coloca na internet, despretensiosos, naturalmente, não tenho aqui a pretensão de que eles sejam importantes, muito pelo contrário, mas a intenção de que essas informações com qualidade cheguem aos ouvidos daqueles que têm maturidade do senso moral para entendê-las. Pois não, Dani? É exatamente isso. Ontem eu estava assistindo o jornal
e acabei vendo lá a notícia do Elon Musk, né? Sim. Agora com a intenção de curar doenças neurológicas, colocar um chip no ser humano. Será que é isso mesmo? Veja onde nós vamos pegar. O Elon Musk, ele é um sujeito de uma inteligência privilegiada. Ele tem uma inteligência privilegiada. E ele é... Mas tenho medo. Ele é um conservador. Eu não sei se você já percebeu isso. Sim, ele é um conservador. No entretanto, ele se utiliza da tecnologia de uma maneira assim bastante extensa. As empresas dele, não sei se você sabe, as empresas de construção de automóvel, de aeronaves e tal, são todas elas robotizadas. Sim. Inclusive, houve um ataque de um robô a um ser humano há pouco tempo atrás, 15, 20 dias atrás. O robô agrediu um ser humano. Então, há um medo muito grande que desenvolva robôs que acabem se nivelando com o homem em inteligência e em ação. Há esse temor, né? Eu particularmente não acredito que isso venha a acontecer, particularmente não acredito. E o fato de alguém propor a implantação de um chip e tal, talvez isso seja talvez o que ele tenha passado, talvez, eu não vi a informação, mas talvez o que ele tenha passado foi em casos específicos. Porque há casos específicos, por exemplo, pessoas que têm espasmos musculares por mau funcionamento do cérebro. A ideia é essa, então, aí, mas futuramente não necessariamente a pessoa com problemas neurológicos, né? Então aí você vai... Eu já ouvi médicos, neurologistas, estudiosos do cérebro humano, porque do cérebro humano se conhece muito pouco, mas muito pouco mesmo, do seu funcionamento e tudo mais. Inclusive eles estão muito embaralhados, porque eles estão entendendo que o pensamento não está no cérebro. Como eles são materialistas, eles não entendem por que isso não acontece. Eles não entendem o cérebro como uma máquina que serve ao espírito. Eles excluem a ideia de espírito, eles não entendem isso. Mas eu já ouvi neurologistas dizerem o seguinte, inclusive implantaram um chip no cérebro de uma pessoa que tem esse tipo de espasmo, ele não conseguia ficar quieto, ele se mexia, se movimentava, involuntariamente, os movimentos eram involuntários, e com a implantação desse chip estabilizou totalmente aqueles espasmos. Então talvez seja nesse sentido que ele tenha falado, talvez seja. A ideia principal é essa, mas eu fico com o mas. Eu acredito no fato dele ser uma pessoa conservadora, ele é conservador. Ele não admite essa imposição ideológica, ele não admite aquilo que estão tentando fazer aquele senhor Jorge Soros, que Deus tenha piedade da sua alma, porque ele realmente deve odiar muito a humanidade, muito mesmo, ele quer o mal da humanidade. É um espírito que deseja o mal da humanidade, eu estou na humanidade terrena, infelizmente, né? E o Elon Musk é um conservador nesse sentido. Então, eu respeito muito as ideias dele, não concordo com todas, mas respeito muito as ideias dele, porque ele deseja, com a sua fortuna, com todo o seu potencial econômico, beneficiar a humanidade. Ele deseja, ao contrário de outros que vieram de baixo, né, e não desejam a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos seguir aqui os nossos estudos. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso que nós falamos? Está aberto, a tribuna está aberta, se alguém quiser comentar. Pois não, Celso, pode falar. Voltando um pouquinho à nossa aula, tem me chamado bastante atenção, já me chamou na aula passada, e nessa também, comentários seus a respeito das obras chamados romances espíritas, tipo Nosso Lar e tantos outros. Pois não. Bom, eu não tenho opinião formada a respeito, mas esse é um assunto que me suscita uma certa curiosidade, né?
Num curso que faço sobre o Livro dos Espíritos, na Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, né? Talvez o Alexandre conheça, o Alexandre acho que é de Florianópolis, né? Sim. Tem uma fantástica sociedade, a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Excelentes cursos deles, cursos permanentes. No momento estão de recesso. Mas lá no curso que estou fazendo, na Sociedade Catarinense, o nosso professor, o professor Laércio Pereira, excelente, também é bastante crítico no que diz respeito a essas obras mediúnicas, né, como ele chama. Ele é de Joinville, né, Celso? Não, é de Florianópolis. O Laércio é de Florianópolis? Que eu saiba, sim. Eu achei que ele fosse de Joinville, mas tudo bem. Mas então o professor Laércio também é bastante crítico, né, no que diz respeito a essas obras mediúnicas. Então é algo que, assim, que deixa nós que somos meros estudantes, né, e fomos acostumados desde sempre com as obras de Chico Xavier, falando de Chico Xavier, e de Emmanuel, e de André Luiz, etc., é uma coisa que, digamos assim, nos impacta. Né? E eu, sempre que possível, procuro ver, assistir, ouvir comentários a respeito disso aí. E agora, há poucos dias atrás, semana passada, eu estava ouvindo uma palestra na internet de um palestrante espírita bastante conhecido, bastante divulgado, inclusive autor de livros, me parece. E, confrontado com essa questão, ele fez o seguinte comentário. Dizia: olha, realmente, né, os romances mediúnicos trazem informações que passam muito longe da codificação kardeciana. Né? Mas isso não quer dizer, conforme explicava esse palestrante, que isto não seja verdade, ou que não tenha algum cunho de verdade, porque, afinal, a obra kardeciana tem cento e tantos anos. Nesse tempo ocorreram muitos fatos, descobriu-se muita coisa, estudou-se muitas coisas novas. Né? Quer dizer, o próprio Livro dos Espíritos, né, indica isso, pois na sua primeira edição tinha 501 questões, e na segunda já veio com 1019 questões, mais do que dobrou, né, com base em novos estudos. Então, dizer assim, nós não temos condições de confrontar, de negar essas informações que vêm em obras, nesses romances espíritas, Chico, Nosso Lar e outros. Essa foi a opinião dele. Né? Eu trago apenas como uma curiosidade, né? E para suscitar a nossa reflexão a respeito. Né? Muito bem. Eu vou perguntar, eu quero fazer uma pergunta para você, Celso. O seguinte: qual é a sua formação acadêmica? Eu sou advogado. Advogado. Muitas vezes. Muito bem. Quantas vezes o Celso estudou advocacia em romance? Obviamente que isso não existe, né? Evidentemente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: olha, romance é um estilo literário que não guarda, e não precisa guardar, e não deve guardar nenhuma relação com a verdade. Romance é um estilo literário que permite ao autor qualquer divagação que ele quiser. Os livros de Kardec, todos eles são livros científicos, porque parte de pesquisa. É fundamentado em pesquisas, não tem nada a ver com romance. O Chico, eu não estou aqui criticando a figura do Chico. O Chico era um humanista, o Chico era uma excelente pessoa, o Chico é um exemplo de ser humano. Mas ele foi vítima, eu posso te mandar os documentos depois, se você quiser, pelo seu e-mail, tá? Ele foi vítima desses dois espíritos. André Luiz, para você ter uma ideia, ele não existe. Emmanuel, ele tem um livro de autoria
o Chico psicografou, o nome deste livro é Emmanuel. Pesquise na internet, tem de graça na internet para você, se você quiser ler. Neste livro, ele ameaça a vida do Chico. Quando o Chico psicografou 50 livros, ele chegou para este Emmanuel, falou, olha, bom, já psicografei os 50 livros, quero combinado com vocês. Ele falou, não, você não pode parar não. Você vai ter que continuar psicografando. Ou você continua psicografando, ou a gente tira você da vida. Agora eu pergunto ao seu bom senso, ao bom senso dos companheiros, quem tem direito à vida? Quem é o senhor da vida? Emmanuel ou Deus? Essa é a pergunta. Então, existem dois Emmanuéis. Um que era o seu espírito guia e o segundo que era o seu obsessor. Todo médium é obsediado. Todos nós. Se você estudar o livro dos médiuns, você vai verificar que todos os seres humanos são médiuns porque recebem a influência dos espíritos. Alguns levam consigo ou reencarnam com especificidade mediúnica. São médiuns falantes, médiuns auditivos, médiuns videntes, etc. Tá certo? Todo médium, todos os seres humanos são influenciados por espíritos, todos, indistintamente. E o médium, no seu começo, no começo da utilização da sua mediunidade, ele é obsediado. O que reverte essa situação é o seu comportamento moral. O Chico não era espírita. O Chico era um médium católico, como existem diversos médiuns católicos na história da humanidade. Diversos. Se você pegar um livro chamado A Mediunidade dos Santos, se não me falha a memória, A Mediunidade nos Santos, ou dos Santos, é um livro escrito por um espírita que foi fazer a pesquisa e observou que, ao longo da história da Igreja Católica, tiveram diversos médiuns que psicografaram mensagens de espíritos. Viram espíritos, conversaram com espíritos, etc. Uma infinidade deles. O Chico não era espírita, embora um bom espírito, não era um espírito superior, completamente diferente daquilo que se refira à qualidade moral e intelectual de Hippolyte Léon Denisard Rivail ou Allan Kardec. Allan Kardec era um espírito superior e não um espírito bom. Se você pegar a escala espírita, questão 100 e seguintes deste livro que nós estamos estudando, você vai verificar aquilo que eu estou falando. Um espírito superior não erra. Palavras dos espíritos, não é minha não. Quando Kardec fez essa pergunta para os espíritos, o espírito superior não erra. Ele sabe o que está fazendo. Diferentemente do Chico. Existem várias passagens que indicam que o Chico não era um espírito superior, e sim um espírito bom. Perguntaram para ele, em um determinado momento, quando ele fazia 50 anos de mediunidade, o que ele pensava do cigarro. Chico, se você tivesse fumado ao longo dos seus 50 anos como médium, isso teria causado alguma influência na sua mediunidade? Ele respondeu, não. Não teria, não. Este sujeito, que fez uma pergunta capciosa para o Chico, ele saiu divulgando para todo mundo que médium poderia fumar, não tinha problema nenhum. O Chico falou. Então, ele não media a responsabilidade que ele tinha como médium. Ele não dava, não. Ele era um cara bom. Se você falasse para ele, ó Chico, eu descobri que preto é branco, ou que branco é amarelo, ou que amarelo é vermelho, ele concordava. Ele era um cara bom. Eu fui parente, porque eu considerava um pai meu sogro, considerava meu pai, era um cara bom. O sujeito bateu na porta dele uma vez e falou, seu Oswaldo, eu sou o seu afilhado do Vale do Ribeira, não lembro o nome agora da cidade. E eu vim aqui pedir R$500 emprestado, isso em 2002, 2003, alguma coisa assim, porque eu preciso voltar para a minha cidade. Ah, tá bom, foi lá dentro de casa, pegou R$500 e deu para a pessoa. Era uma frase, era um golpe. Um golpe em cima de uma pessoa boa. Isso são os bons espíritos. Meu sogro era um bom espírito. Um espírito bom. A minha sogra a mesma coisa. Isso era Chico Xavier. Se você quiser, eu te mando a história do André Luiz, escrita por uma pessoa da FEB, Luciano dos Anjos. Ele descobriu quem era
este sujeito que se apresentava como Chico, como André Luiz, tá? Foi o Luciano dos Anjos que descobriu e escreveu um artigo sobre isso. Eu mando para você, se você quiser, e te mando o livro Emanuel também para você consultar. Não estou querendo convencer você de absolutamente nada. Mas não tem nada a ver a doutrina espírita com aquilo que foi escrito por André Luiz, Emanuel e todos os outros espíritos. Principalmente porque estão em direta oposição àquilo que está escrito dentro da doutrina espírita. Oposição direta. Por exemplo, Chico afirma, Emanuel afirma, que existem animais em estado de erraticidade, ou seja, no mundo dos espíritos. Questão de número 600 do Livro dos Espíritos. Não existem animais em estado de erraticidade, só humano. Somente seres humanos. Se você pegar a introdução deste livro, você vai verificar que não existe nenhum lugar localizado ou circunscrito para que os espíritos habitem. Eles estão em toda parte, no espaço e em todos os lugares. Onde fica aí a questão da colônia espiritual? Isso é uma grande falácia. É uma grande falácia. Eu acreditava nisso também, quando eu, há 22 anos, 23 anos atrás, aproximadamente, recebia essas informações e não questionava, como a maioria das pessoas não questionam. E nós fundamos, a Dani é testemunha disso, a Associação Jauense de Estudos Espíritas, com o propósito único de estudar a obra de Kardec. A partir desse momento, amigo, uma coisa é uma coisa e outra coisa não tem absolutamente nada a ver com doutrina espírita. Se você estudá-la com afinco, você vai chegar à mesma conclusão. Exatamente a mesma conclusão. Em mais um aspecto, só corroborando e complementando o raciocínio do Luiz, Celso, materializaram o mundo espiritual. Os espíritos não têm órgãos. Se eles não têm órgãos, eles não têm as necessidades que nós temos. E isso é muito gritante, isso é muito frequente nos romances. O nosso lar, volto a usar a palavra do Luiz, também é uma grande falácia. Mas é um romance, é permitido, daí, tudo bem. Quem quiser acreditar, acredite. Mas eu acho, eu tenho plena convicção de que nas 5 obras fundamentais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, estas 5 obras escritas por Allan Kardec, aí está o Espiritismo. Fora disso, é apenas romance. E aí nós não podemos levar a sério o que é dito, porque tem uma longa história, talvez o Luiz um dia te conte isso, um enraizamento religioso na Federação Espírita Brasileira, e que na verdade a Federação Espírita Brasileira, a FEB, que deveria... A FEB ela nem considera Allan Kardec. Você acredita que a FEB não considera Allan Kardec? Então, quer dizer, fica muito difícil, né? Porque você teve um conceito criado, com base numa orientação religiosa, com um aval da FEB, e que hoje todo o espiritismo no Brasil, ou praticamente todas as casas espíritas, elas estão aí desta forma, propagando mentiras, né? Não falando a verdade. E isso confunde absurdamente a cabeça de muita gente bem intencionada. Porque aí você fica pensando, bom, Kardec falou, mas Kardec está desatualizado. Foi outro ponto que o Celso colocou também, né? Isso aí é outro aspecto, Luiz, se você puder, com o teu conhecimento, colocar isso também, né? Não existe uma desatualização. Não. Por favor, Luiz, você tem mais propriedade. Absolutamente, não está nada. Basta conhecer a obra, né? Primeiro porque a obra não é de Kardec. Kardec foi o codificador. Codificar é colocar numa linguagem simples para que todo mundo possa compreender aquilo que estava disperso na humanidade. Todo o conhecimento que está nesse livro já existia desde os primórdios da humanidade.
Todo esse conhecimento já existia. O que Kardec fez? Organizou. Ele conseguiu organizar. Quem é o autor desta obra? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré preside o grupo do Espírito de Verdade. Kardec era um participante deste grupo encarnado neste mundo. Ele encarnou com o compromisso de trazer esses esclarecimentos para o mundo dos encarnados. Mas quem preside esta obra é Jesus de Nazaré. Este é o Paráclito, o Consolador prometido, que foi falado lá no tempo de Jesus. Jesus disse que eu vou voltar e vou esclarecer tudo. Não vai ficar na pedra sobre pedra, tudo será esclarecido. Quando Kardec escreve essa obra, embora na linguagem do século XIX, de meados do século XIX, ele não está ali, não está colocando a sua opinião pessoal. Aliás, você vai verificar, Celso, companheiros que estão aí pela internet, vocês verificarão que muitas vezes Kardec discordou dos espíritos, ou foi corrigido por eles. O que você está escrevendo não está certo. Na calada da noite, meditando naquilo que os espíritos ditaram para ele, ele recebia a inspiração do seu espírito guia e dos espíritos que coordenavam esta obra, indicando para ele corrigir este ou aquele ponto que estava, que ele tinha escrito de forma equivocada. Então, esta obra não é de Kardec, esta obra é dos espíritos superiores. Kardec faz parte do grupo desses espíritos. Como é que é possível considerar uma obra como complementar se ela está em oposição? Então, aqui eu quero dizer uma coisa: ou a obra do Chico está certa, e nós temos que abandonar a obra dos espíritos superiores, ou a obra dos espíritos superiores está certa, e nós temos que abandonar o Chico. De duas, uma, não dá para ficar com uma coisa ou com outra. Está em franca oposição. Quando um diz que tem um lugar localizado circunscrito para os espíritos se estabelecerem, que eles são obrigados a se transportar do mundo para essas colunas através de aerobus, e os espíritos superiores ensinam que o espírito se locomove, se transporta pela força do pensamento, isso está em franca oposição. Um diz que precisa, o outro diz que não precisa. Ou os espíritos superiores não são superiores, são embusteiros, ou a obra do Chico foi ditada por embusteiros. De duas, uma. Não dá para associar uma coisa que esteja em franca oposição à outra. É a mesma coisa que você pegar a lei de Newton, não é? Que diz que toda ação corresponde a uma reação constante, igual e constante, né? E dizer, não, está errado, pô. Isso não é verdade. Isso não, ou mesmo pegar a lei de relatividade de Einstein e dizer, não está certo. Né? É possível provar essas leis daqui 100, 200, 1000 anos, aperfeiçoar essas leis, porque elas são materiais. Mas as leis morais, elas não são carentes de aperfeiçoamento, porque elas são leis divinas. Deus não cria nada imperfeito ou a ser aprimorado. Tudo aquilo que os Espíritos ditam para nós neste livro é fruto dessas leis, partem dessas leis. Eles tentam indicar para nós, falar, olha, o Celso, Alexandre, Daniele, Luiz Herrera e todos aqueles que estão pela internet, vocês vivem submetidos à lei de Deus. São leis naturais que regem as nossas vidas. Leis que regem o mundo moral e leis que regem o mundo material. Kardec fala explicitamente, um cientista, conhecedor das leis materiais, não tem competência para falar de doutrina espírita. Porque doutrina espírita é uma coisa, ele estuda as leis que regem o mundo dos espíritos, e os cientistas, a ciência clássica, ela estuda as leis que regem o mundo material. Ela é incompetente para se pronunciar sobre a doutrina espírita. A sua opinião, a favor ou contra, não tem o menor valor. Porque nós precisamos estudar esta obra. Estudar.
Se você não estudar essa obra, não tem como entendê-la. Bom, como é que se estuda isso? O Livro dos Espíritos, esse primeiro livro, nós levamos no mínimo 3 anos para estudá-la de cabo a rabo. Você falou que era 1019 questões, não são 1019, são 1212 questões, porque ela encerra ali questões A e B. Estas questões A e B, mais as 1019 questões, dá 1212. Pode contar, já contei. Então é mais do que o dobro da primeira edição. E você sabe por que é mais do que o dobro? Não é porque Kardec estava errado ou porque os espíritos ampliaram ou melhoraram aquilo que já estava escrito, não. E Kardec aprofundou as suas perguntas. Ele só editou o primeiro livro com 501 questões, porque ele falou, primeiro porque Kardec não queria levar esse conhecimento para ninguém, não era a propósito dele. Quando ele chegou nas 501 questões, ele falou, peraí, isso aqui está servindo para a minha vida, isso aqui me esclareceu, eu acho que isto pode ajudar muita gente. Aí ele pega e edita o primeiro livro dos Espíritos com 501 questões, apenas por isso. Por que ele não utiliza o nome de Hipólito Léon Denis Rivaio e sim de Allan Kardec, que foi revelado para ele por Zéfiros, que é o seu espírito guia? Porque se ele editasse como Hipólito Léon Denis Rivaio, com o prestígio que ele tinha como pedagogo, professor na época, isto seria avassalador na França, em Paris e na França daquela época. Mas o que aconteceria depois da morte dele? Simplesmente desapareceria. Porque quem tinha prestígio era Hipólito. E a obra não é de Hipólito, a obra é dos Espíritos. Ele não é à toa que ele chama esse livro de O Livro dos Espíritos. E ele declara isso constantemente ao longo da sua obra, principalmente na Revista Espírita. Esta obra não é minha. Eu não fundei nada. Eu não criei o Espiritismo. Espiritismo é obra dos Espíritos e não minha. Por isso que ele utiliza-se o nome de Allan Kardec, que foi revelado para ele que ele foi um druida. É uma encarnação passada que utilizou desse nome. Então, Celso, eu não falo aqui contra quem quer que seja, encarnado ou desencarnado. Eu falo aqui por conhecimento dessa obra. Como eu falei para você e para os companheiros, há 22 anos atrás, eu comecei a estudar essa obra junto com os companheiros que fundaram a Associação Jauense de Estudos Espíritas, e eu cheguei a essas conclusões, por estudar a obra. Não que eu estivesse contra quem quer que seja. Ao contrário, eu acreditava naquilo, como todo espírita que chega numa casa espírita, encontra gente de cabelo branco como o meu, não é, que fala que aquilo é certo. Como é que a gente vai frequentar uma casa espírita, encontrar gente de idade que fala que aquele troço é certo e dizer que aquelas pessoas estão erradas, se nós não temos conhecimento? Então, a maioria dos dirigentes espíritas não tem preparo para dirigir uma casa espírita. A maioria não tem esse preparo. Aliás, presidente de centro espírita é pego a laço e colocado lá como presidente, porque ninguém quer presidência de casa espírita, aquilo é bucho, já fui presidente de várias. Luiz, e dá para afirmar que 90% ou mais das casas espíritas brasileiras, elas seguem esses princípios aí da FEB. 99%. Então, 99%. Justamente é o desencontro de tudo que a gente está falando. Isso. O Luiz Herrera é um cara altamente obsediado. Altamente obsediado. Altamente. Na boca dessa gente, eu sou um cara altamente obsediado. Os meus obsessores são os piores que existem. Porque a gente não concorda com essa falácia chamada obras complementares. Porque eles nem complementam e nem é espiritismo. Como é que pode complementar o espiritismo se nem espiritismo é? Pois não, Celso. Duas observações. Primeiro, começando pela última que o Alexandre trouxe. Realmente, o que se vê no mundo espírita, das casas espíritas, é esse aspecto da federalização. Tanto que quando se comenta sobre essa ou aquela casa espírita, uma pergunta que vem em seguida é:
Trata-se de uma casa federada, ou seja, ligada à FED, certo? Exatamente desconsiderar. Não, isso é charlatanismo. Isso não está ligado à FED, isso não é federada. Então isso é charlatanismo, não interessa no que se passa lá, o que eles falam. Isso é uma questão interessante. Mas voltando ao tema principal, Luiz, só para deixar claro, eu não sou, como diz o outro, eu não sou contra nem a favor. Muito pelo contrário. Mas eu acho que não há dúvida nenhuma, não se pode ficar com dúvidas, quando nós cotejamos a obra kardeciana, especialmente o Livro dos Espíritos, com quaisquer outras obras ditas espíritas. Porque na obra kardeciana nós temos o famoso princípio universalista, né? A característica universalista da obra, pois ela foi cotejada, né? Kardec, ao codificar, pegou N respostas à mesma questão, às mesmas questões, oriundas das mais diversas partes do mundo, né? E concluiu que as respostas eram as mesmas para a mesma questão, né? Então, daí o caráter universalista da codificação kardeciana. Né? Isso mesmo. Ao passo que as ditas complementares, nós temos, até onde se sabe, apenas dois personagens. Isso. É o comunicante e o comunicador. É isso aí. Apenas Exatamente. comunicante e comunicador. E na obra kardeciana, não. Nós temos dezenas, talvez centenas, né, de espíritos que se manifestaram nas mais diversas partes do mundo, dando sempre as mesmas respostas. Você sabe, Celso, da obra kardeciana. Você sabe, Celso, aonde está escrito essa explicação de Kardec a respeito da universalização da obra de Kardec? Bom, me parece que já que é o Espiritismo, né? Não. Eu vou pedir para você, como lição de casa, que você leia a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução, somente a introdução. Você vai encontrar uma coisa chamada ali controle universal do ensinamento dos Espíritos. Controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. E ali Kardec vai explicar exatamente. E no nosso próximo encontro a gente conversa a esse respeito. O que você acha? Aceita a proposta. Combinado. Que nem faz a menininha lá da internet. Combinado. Gente, nós estamos às 20 horas e 24 minutos. Nós ficamos na primeira pergunta só, hein? Vamos passar. Sabe que essa indagação do Celso ela é muito importante. Importante. Esclarecedora. Esclarecedora, Celso. Foi muito oportuna a tua colocação. E foi muito bom essa troca de informações, porque isso que acontece, que você já observou, né? Meu amigo, isso é uma constante, uma situação constante. Eu só quero rapidamente contar uma passagem. Tem um centro espírita próximo à minha casa, centenário, na Cachoeira do Bom Jesus. E quando eu estive lá há 2 anos e meio atrás, eu já conheci o Luiz, estávamos ali realmente nos conhecendo, né, Luiz? E aí foi quando eu estive ali na casa espírita, em função de algo que ocorreu na minha vida, que foi o desencarne da minha esposa. E aí eu, buscando auxílio, buscando ajuda de tudo que foi forma, quando cheguei nessa casa espírita, falei com o presidente, porque eu queria, de uma forma ou de outra, algum tipo de contato, algum tipo de comunicação dela. E eu não sabia a quem recorrer, até encontrar o Luiz. E o que acabou acontecendo é que eu perguntei a ele, escuta,
E a evocação? Né? E a evocação, vocês não têm como fazer uma evocação, chamá-la, pedir uma comunicação dela para que ela me fale alguma coisa? Não, de forma alguma, isso não existe mais. Evocação não existe nos centros espíritas. E já desconversou. Ou seja, Celso, infelizmente, nós temos essa vertente dominante no espiritismo brasileiro, como o Luiz falou, 99%, eu até fui um pouco mais otimista, eu falei em 95%, que desvirtualiza, descaracteriza o espiritismo, né? Isto que fazem nas casas espíritas não é espiritismo. Pode chamarem de qualquer coisa, Celso, mas não podem chamar de espiritismo. Deixa eu falar uma coisa para o Celso que eu reputo como muito importante, uma vez que ele quer estudar, ele ainda não tem opinião formada a respeito daquilo que nós estamos conversando aqui. Existe uma apostila na internet, escrita por um febiano, que conta a história do espiritismo no Brasil. Eu tenho essa apostila, se você se interessar eu posso enviar para você, onde ele fala da influência dos espíritos ligados à Igreja Católica sobre a FEB. A do Severino? Não, o nome dele é outro, eu não vou me recordar o nome dele. Severino? Não é o Severino, não é o Severino Celestino da Silva, não. Essa apostila tem o nome de A História do Espiritismo no Brasil, e ela foi escrita por... Puxa vida, não vou me recordar o nome dele agora. Mas ele conta a história da FEB. Havia um embate na FEB, na época, final do século XIX, entre o que eles chamavam de científicos e religiosos. Um embate entre eles. Os científicos eram pelo estudo sistemático da doutrina dos espíritos. E os religiosos pela outra vertente, pela vertente da religião. O espiritismo não é uma religião. Kardec escreve um artigo extenso sobre este assunto. Não é definitivamente uma religião. Quem vence o embate? Os religiosos. Então a FEB é o que é, porque ela recebeu uma influência poderosa da Igreja Católica, que não queria e não permitia que o espiritismo aportasse no Brasil da maneira que ele deveria aportar. Por quê? Pô, você está viajando. Não estou não. O espiritismo é esclarecedor, Celso e companheiros. O espiritismo é esclarecedor. Ele liberta o homem. Liberta o homem de uma coisa chamada dogma. Liberta o homem da imposição da fé. Ele faz com que ele seja autônomo na sua maneira de pensar. Um livre pensador, se ele quiser ser. Não é? O que isto causa de prejuízo para a Igreja Católica? Todo prejuízo financeiro e prejuízo, sobretudo, do seu prestígio político, econômico e social. Poder. Prejuízo é total, porque se você livrar o homem desta maneira de pensar, do jugo, dos dogmas, ele não vai para ele vai fazer o quê numa igreja? Ele pode fazer tudo, menos dar dízimo, menos dar dinheiro para a Igreja Católica, porque ele sabe que ninguém é representante de Deus na Terra. Ninguém é representante. Não houve nenhum representante de Deus na Terra, porque ele não precisa de representação. Todos nós somos pequenos ou grandes representantes dele aqui na Terra. Jesus foi um grande representante. Nós somos pequenos representantes de Deus na Terra. Não precisa de nenhum representante específico, nenhuma instituição que o represente. As instituições, elas são normalmente dirigidas por pessoas tendenciosas que desejam poder e dinheiro. Esta é a religião que nós temos. Por isso que eles não tratam do que acontece com o espírito antes e depois do túmulo. Não interessa. Interessa dizer para o sujeito, olha,
viva aqui na terra, faça o que você quiser. Se no final dos seus dias você pedir perdão a Deus e ofertar alguma coisa para a igreja, você está perdoado. Você pode passar algum tempo lá no... como é que eles chamam? Aquele troço intermediário entre o céu e o purgatório. Purgatório. Você vai passar algum tempo ali, entendeu? Mas ali o fogo não é eterno, é mais brando e tal. Você passa um tempo ali, depois você vai para o céu, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser. Pode ser corrupto, pode enganar, pode estuprar, molestar, fazer o que você quiser, fica à vontade, pode agir da maneira que você quiser. Deus perdoa. Aliás, eu perdoo em nome dele, desde que você dê lá alguma coisa para a igreja e tal, oferte lá alguma coisa para a igreja. Ah, mas você está falando besteira. Eu estou falando besteira? Como é que Roma foi construída? De que maneira ela foi construída? Se não à custa de expoliar o povo daquela época. Eles vendiam indulgência, eles vendiam um pedacinho de terreno no céu. Só você está falando da Universal? Da Igreja Universal? Não, estou falando da Igreja Católica. Lá no tempo do santo lá dos animais, o São João, não, Deus, do São Francisco de Assis. Aliás, ele vai a Roma a pé para questionar o Papa. O Papa não lhe recebe, ele fica nas escadarias aguardando o Papa lhe receber. Num determinado momento o Papa lhe recebe. Quando ele chega na frente da sua eminência, aliás, nós temos diversas eminências aqui no Brasil agora, né? Mas da sua eminência, o Papa se ajoelha da frente dele, pede e beija-lhe a mão. Ele em frangalhos, as suas roupas estavam em frangalhos. Aí eles dizem que este homem é um santo da Igreja Católica. A maior mentira que é pregada pela Igreja Católica. Esta ordem franciscana nunca foi católica. Se vocês observarem no filme Irmão Sol, Irmão Lua, num determinado momento, o companheiro dele, que lhe ajuda a reconstruir aquela igreja que estava em ruínas, perto da cidade onde ele morava, pergunta: mas você vai fazer o que em Roma se nós não somos católicos? Ele falou: nós não somos católicos, mas somos homens de Deus. Isso é uma interlocução entre dois personagens do filme. Não estou inventando nada, não. E realmente, a ordem franciscana não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a Igreja Católica, absolutamente nada. A não ser a imposição dessa igreja sobre essa ordem, que acabou sendo incorporada à Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, os espíritos ligados a essa igreja, influenciaram a FEB de tal forma que no tempo de Bezerra de Menezes, o médico Bezerra de Menezes, eminente médico e um espírito muito elevado, diga-se de passagem, ele teve a sua posse como presidente vitalícia. Quem tem posse vitalícia dentro das religiões, eu acho que eu sei de alguma que tem, me parece que é a Igreja Católica, né, que o Papa fica lá até morrer, não é? Olha a influência da Igreja Católica dentro da FEB no tempo do médico. Isto é a FEB, que de federação espírita não tem absolutamente nada. Eles traduziram uma obra, Guilhom Ribeiro traduziu uma obra chamada Os Quatro Evangelhos de Rustang, que foi do tempo de Kardec. Rustang, ele escreveu junto com um médium, um inquiridor e um médium. Não tem universalidade nenhuma. O que você está mostrando aí, né? Desculpa, que o senhor falou e eu fui correr pegar minhas apostilas, que eu tenho, eu gosto de estudar. E aí eu encontrei primeiro aqui Kardec e Espiritismo no Brasil. A primeira parte aqui é de Rustang, e depois a gente tem a história do Espiritismo no Brasil, Mauro Quintela. Mauro Quintela, é isso mesmo. Muito obrigado. Porque a gente estudou, está nessa apostila aqui, fui procurar. Obrigado pela lembrança. A Dani está falando do estudo que nós fizemos na Associação Jauense de Estudos Espíritas em duas oportunidades. Nessa que você participou e numa segunda, na qual você não participou, a respeito deste assunto. Então, o Rustang, ele publica uma obra e ele submete esta obra, os Quatro Evangelhos de Rustang, à apreciação de Kardec.
Kardec escreve uma matéria a esse respeito na Revista Espírita. A sua opinião, chamado Os Evangelhos, alguma coisa, Os Evangelhos alguma coisa. Os Evangelhos esclarecidos, os Evangelhos editados, alguma coisa assim. E ele diz para Rustang o seguinte: olha, se você tivesse escrito essa obra com mais, um pouco mais de senso, esses 3 tomos, que ela é dividida em 3 tomos, isso poderia ser escrito num tomo só. E quanto ao corpo fluídico de Jesus, eu reservo à posteridade a verificação deste fato. Que Kardec, os espíritos superiores, diziam que Jesus era um homem encarnado como todos nós, fazia xixi, cocô, tinha suas necessidades fisiológicas, como nós temos, de sono, etc. Não tinha diferença nenhuma de nós. Já a Rustang escreve, através da sua médica, que recebia ninguém menos do que São Pedro, São João, os apóstolos todos escreveram aquela obra, dizendo que o Jesus não tinha um corpo normal, não. O corpo dele era um corpo fluídico. Muito bem. Kardec não omite opinião contra, mas também não omite opinião a favor. Este sujeito escreve um artigo criticando Kardec a esse respeito, dizendo quem era ele para falar a respeito da obra e tal. E a FEB, em 1920, eu tenho o original, de 1920, eu consegui na internet, comprei. Eles traduziram a obra, Guilherme Ribeiro traduz a obra e manda editar os livros no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, porque não tinha editora aqui no Brasil que fizesse isto naquela oportunidade, com a crítica a Kardec, chamando a obra de Rustang de a revelação da revelação. Então, meus queridos companheiros, queridos amigos que estão pela internet, Federação Espírita Brasileira não é uma federação espírita. É uma federação que serve aos propósitos da Igreja Católica, que era a religião oficial no tempo do Império. E que depois da primeira Constituição deixou de ser a religião oficial. No papel, porque continua sendo até hoje. Este é o fato. Este é o fato. Quem quiser estudar, simplesmente estude e se esclareça a respeito. Porque não tem nada a ver esta obra escrita pelos espíritos superiores com tudo aquilo que a FEB publica. Inclusive o Chico, depois do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, não deu mais nenhum livro para a FEB publicar. Eles desnaturaram o livro escrito pelo Chico. Desnaturaram. Por isso que o Chico, depois disso, ele não falou nada, era um homem bom, né? Não ia falar nada contra ninguém. Mas ele simplesmente deixou de dar outro livro para a FEB editar. Esta é a realidade, meus irmãos. Realidade para quem quer estudar. Porque religião é para quem gosta de acreditar. Ciência é para quem gosta de estudar. O Espiritismo, ele não é uma religião. Ele é uma ciência que tem como reflexo do seu estudo a influência moral. Leva o homem a um estado de moralidade diferente daquilo que ele tinha antes de estudar essa obra. Todos se aprimoram moralmente depois de estudar a obra dos Espíritos. Todos se aprimoram. Se nós quisermos aceitar isso como religião, cada um fique à vontade para aceitar isso como religião. Mas não tem absolutamente nada a ver com as religiões institucionalizadas. Absolutamente nada. Não temos culto, não temos sacramento, não temos nenhum tipo de convenção religiosa, não temos hierarquia sacerdotal, não temos dogmas, não temos absolutamente nada. Não é? Então não tem nada a ver com religião. Requer estudo. Estudo, fruto de pesquisa. Como eu disse para o Celso, ninguém estuda ciência nenhuma em livros de romance.
nenhum médico, nenhum advogado, nenhum cientista qualquer, não é? Seja ele de humanas ou exatas. E nós podemos afirmar, infelizmente e categoricamente, que a Federação Espírita Brasileira não representa o espiritismo no Brasil. Não precisa de federação. Não precisamos de federação nenhuma, nem catarinense, nem do Rio Grande do Sul, nem São Paulo, nem Federação Espírita Brasileira, nem coisa nenhuma. Se nós não temos hierarquia sacerdotal, eles querem criar uma hierarquia sacerdotal. O espiritismo é para livre pensador. Ninguém deve ditar regras para coisa nenhuma. E nós não estamos aqui ditando regras. Absolutamente. Nós estamos aqui falando de uma realidade. Contra fatos não há argumentos. Não é, doutor advogado? Não é isso que um advogado deve defender? E qualquer um de bom senso defende isso. Não é? Contra fatos não há argumentos. Duas coisas em oposição, ou uma é verdadeira e outra é falsa, ou o contrário. Então não há como você associar essas obras ditas complementares com as obras dos espíritos superiores. Não tem nenhum tipo de associação que se possa fazer. Uma está em oposição à outra. Ou uma é verdadeira e a outra é falsa, ou ao contrário. Este é o fato, viu, Celso? Pode ser um pouco, vamos dizer assim, contundente, mas é a realidade. É a verdade. E eu não estou aqui, não dedico meu tempo a fantasias, como eu disse no começo. Não dedico meu tempo a fantasias, dedico meu tempo a estudar esta ciência, que faz 24 anos que eu a estudo. Dos 51 anos que eu estou dentro da doutrina espírita, faz 24 anos que eu estudo somente esta ciência, e eu posso garantir para você que o que eu estou dizendo é fruto desse estudo. Não é opinião pessoal. Não tem nada a ver aqui de opinião pessoal a esse respeito. É fruto desse estudo. Eu posso lhe garantir isso com seriedade. E dou a minha palavra, empenho a minha palavra nisso. Tá bem? Eu só queria cumprimentar aqui 3 companheiras que estão conosco, a Rosane Rodrigues e a Marlene Branco, além da Dercy Barrios, que já falei no começo, estão conosco aqui estudando o Livro dos Espíritos, que infelizmente a respeito daquilo que nós acabamos discutindo, não teve praticamente estudo nenhum da nossa doutrina hoje, mas vale como informação para todos que estão aí pela internet, vale como informação. Mas eu acho que a conversa e o assunto que o Celso suscitou aí foi importantíssimo, viu? Importantíssimo. Só um detalhe, nós lemos a 843, então. Sim, nós vamos voltar na 843 na próxima quarta-feira, pode ser? Retomar o subitem? Pode ser. Tá bom, então. Ótimo. Alguém quer fazer alguma colocação? Celso, por gentileza, se você quiser fazer alguma colocação, fique à disposição. Não, perfeito, Luiz. É isso aí mesmo. A minha intenção não foi polemizar. Não, absolutamente, nós entendemos isso, perfeitamente. Que este debate, essa discussão, para aclarar esta situação, principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, em que há toda essa movimentação e essa publicidade no que diz respeito aos filmes, né? O Filme Nosso Lar e outros tantos que há por aí. Então se discute muito isso, se fala muito nisso, se fala muito em André Luiz, se fala muito em Chico e quase nada de Kardec, né? Então, infelizmente. Infelizmente. Então eu acredito que a minha intenção foi justamente trazer para cima, né, essa temática, né? É isso mesmo. Me esclarecer. O que de resto eu acredito que fui muito bem esclarecido e a questão foi muito bem abordada por você, Luiz. Que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Celso? E o que nós falamos aqui não é 0,001% de informação que nós temos a esse respeito. Eu convido a todos os companheiros, a todos aqueles que estiverem pela internet, se quiserem, vá lá no nosso canal do YouTube
AJEE, Associação Jauense de Estudos Espíritas. Existem 8 vídeos a respeito da história do espiritismo no Brasil. São vídeos chatos pra caramba, porque é vídeo de estudo. E vídeo de estudo não é vídeo para agradar ninguém. É vídeo para conhecimento, para esclarecimento. Mas são 8 horas que esclarecem perfeitamente aquilo que nós falamos aqui. Mas é necessário 8 horas de estudo. São 8 vídeos de 1 hora aproximadamente, para a gente ter um esclarecimento um pouco maior, não total, um pouco maior sobre aquilo que nós falamos aqui, né? Então, eu convido os companheiros a, por favor, por gentileza, eu peço encarecidamente, não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Estudem a obra dos Espíritos Superiores. Pega lá o primeiro livro, 3 anos para estudar o primeiro livro, 1 hora por semana. 3 anos, no mínimo. Isso pela primeira vez. E eu convido a vocês a reestudarem uma segunda vez. Eu estou na 9ª vez, né? Mas reestudem esse livro insistentemente, sistematicamente. E cada vez que vocês a estudarem, vocês vão retirar deste estudo mais esclarecimentos. Vocês vão ver aqui nas entrelinhas das perguntas e respostas maiores esclarecimentos que vocês não conseguiram captar nas vezes anteriores. Com absoluta certeza. Vamos. Isso que o Luiz falou, só para concluir, sobre o período, o tempo de estudo, é a mais pura realidade, porque nós começamos o estudo, você vai lembrar, eu nunca me lembro se foi 14, 16, 17, 19, ali, início da segunda quinzena de janeiro de 2022. Fechou agora 2 anos do estudo, estamos na questão 843. Para você ver que realmente leva aproximadamente aí de 2 anos e meio a 3 anos, faltam mais 200 questões, 400, em torno de 400 questões, um pouco menos. Nós vamos levar aí aproximadamente mais esse período aí que o Luiz falou. Provavelmente. Se bobear, vai chegar a 3 anos. É que nós estudamos detidamente, nós não temos pressa. Aliás, é a primeira coisa que não se deve ter para estudar Kardec, é pressa. E é o que todo mundo gosta de ter, pressa, né? A gente quer... Pois não, Celso? Não, inclusive, a respeito dessa questão do estudo, há uma história até um pouco engraçada, certamente vocês conhecem, contada pelo Divaldo Franco, né? Então ele refere que logo que ele começou a ter contato com a sua mentora espiritual, a Joana de Ângeles, ela recomendou a ele que lesse o Livro dos Espíritos. Ele leu, né? Aí ele falando, depois de ter lido, ele falou, olha, já li. Aí ela teria dito a ele, então leia de novo. Ele disse, pô, mas eu já li. Não, leia de novo. Aí ele leu uma segunda vez, né? Depois de ler a segunda vez, ele retornou. Ele disse, olha, ok, já está lido. Então leia de novo. Pô, mas eu já li 2 vezes. Não, leia de novo. Aí leu uma terceira. E assim foi, sei lá, até acho que umas 10 vezes que ela mandou ele ler, né? Ele já sabia decor até o número das páginas, né? Aí ele reclamou, pô, não, olha, eu já li 10 vezes, já sei tudo. Aí disse, tá, você já sabe tudo, teria dito a Joana de Ângeles. Então faça o seguinte, então agora eu comece a estudar o Livro dos Espíritos. É muito apropriado. É muito apropriado. Exatamente isso, é exatamente isso. O Livro dos Espíritos é isso. Nós estávamos estudando, só para complementar aquilo que o Celso falou, e eu não sei se a Dani estava na sala, nós estávamos estudando o Livro dos Médiuns. E o capítulo de número 23 trata da obsessão. É da obsessão o número desse capítulo. 23. Na minha opinião, o capítulo mais importante do Livro dos Médiuns. E eu li, é um capítulo grande. E eu li, corrido, o capítulo todo. Chegou no final do capítulo, eu perguntei para os companheiros que estavam na sala, umas 12 pessoas aproximadamente, nós já estudamos o capítulo 23? Todo mundo já. Falei, não, a gente apenas leu, vamos voltar lá no começo. Aí nós levamos mais ou menos 1 mês e meio ou 2 para estudar esse capítulo, né? Então é assim, Kardec, isso é uma ciência, gente. Ninguém se forma, olha, desde o primeiro dia de escola, desde o jardinzinho, que eu lembro minha filha indo para o jardim, até o último dia de faculdade, né? Para qualquer
faculdade é no mínimo 20, 25 anos, no mínimo. Um médico, depois que ele sai da faculdade, ele ainda tem mais um complemento de 3, 4, 5 anos de estudo para poder clinicar, para poder ou realizar a sua especialidade, etc. Ciência, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com religião. Religião não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Ótimo. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.